Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estamos aqui para mais um vídeo de biologia. Vamos continuar nessa saga até o Enem, para ver se a gente consegue ver todos os conteúdos. Seja bem-vindo você que é a primeira vez que está assistindo um vídeo meu, que pesquisou o nome do assunto e caiu no meu vídeo. Seja bem-vindo você que já assiste nossos vídeos, você que é meu aluno e que a gente está usando esse meio para vencer essa quarentena e vocês não ficarem em casa sem estudar e perderem a chance, né, de estar adquirindo conhecimento para que a gente consiga ver tudo até o Enem. Então, se você ainda não tem o material dessa aula, clica no link aqui embaixo, tá, que tá na descrição, que lá vai ter todo o material, resumo, mapa mental, exercício e gabarito comentado dos exercícios desse conteúdo dessa aula, tá? Se quiser fortalecer, segue lá no Instagram, que lá no Instagram também tá os links, tá? Eu sempre vou avisar quando posto vídeo e às vezes fazer algumas enquetes interativas. Se vocês começarem a participar, pode ser que eu faça toda semana como eu tava pretendendo. Então é isso, a gente está estudando bioquímica, tá? A gente começou com as moléculas orgânicas. Então, a gente já viu carboidrato, lipídio e proteína. E hoje vamos ver outra molécula orgânica que é também muito importante, tá? No nosso organismo, para o funcionamento do nosso corpo como um todo. São as vitaminas. Quem nunca ouviu falar de vitaminas? Né? Vou tomar um suplemento vitamínico. Vou tomar essas vitaminas aqui. Vou tomar vitamina C para não gripar. Vocês já devem ter ouvido, né? Então, as vitaminas, elas estão no nosso dia a dia, né? E hoje vocês vão entender o que é uma vitamina, qual é a importância dela, assim, quais são as principais, o que elas, quais são as funções dela, o que elas ajudam no nosso corpo e o que a falta delas causam, né? Também vamos identificar alguns alimentos que as contêm, tá? Lembrando que são muitas, eu sei a maioria, mas eu prefiro acompanhar pela tabela que eu tô aqui no material do meu lado, que é a mesma que tá com vocês pra gente seguir a ordem, tá? Então vou ler só pra me guiar, mas não tem problema. Não tem como decorar tudo, né? Lembra das principais, lembra do que é principal, né? Que eu vou falar aqui. Se possível, tá? Eu vou dar uma dica a vocês. Quando você tem coisas para decorar, principalmente em biologia, que são vários nomes, e às vezes não tem nada a ver com o que aquilo faz, por exemplo, vitamina B5, não tem nada a ver com o que a B5 faz, assim, o nome não dá para relacionar. Que você tem que decorar mesmo, eu sempre pego as tabelas e colo no meu guarda-roupa, para sempre ficar olhando. Vou pentear o cabelo, vou passar perfume, vou pegar uma roupa. Sempre que eu passo em frente ao guarda-roupa, eu paro e olho. Então isso vai ficando na minha mente, isso ajuda muito. Podem ver que meu guarda-roupa sempre tem um bilhetinho, sem essas coisas, tá? Então isso ajuda demais. Então vamos lá entrar no nosso assunto de hoje, tá? Vitaminas, né? As vitaminas são moléculas orgânicas que são fundamentais para o funcionamento do corpo. Mas o que elas fazem? Elas atuam principalmente como enzimas, né? Como coenzimas e cofatores. Como assim? Elas ajudam nas reações químicas. Muitas delas precisam estar presentes como cofator, como coenzima, para que as reações ocorram de uma forma mais rápida. Então, de maneira geral, é isso, tá? Elas precisam estar presentes para que as reações ocorram, né? E para algumas só funcionam, só ocorrem se tiver a determinada vitamina, determinado sal mineral, por exemplo. E algumas são mais rápidas, né? Usam enzimas quando estão na presença de vitaminas. Então, as vitaminas são muito importantes. Tem uma coisa que a gente vai estudar em enzima, tá? Que é coenzima e cofator. Então, eu prefiro deixar um pouco mais pra frente. Mas a gente usa coenzima quando é vitamina e cofator quando é sal mineral. Mas a gente vai ver sal mineral ainda, a gente vai ver enzima e tudo que tem a ver com enzima. Então, as vitaminas são muito importantes, tá? Então, elas não precisam ser ingeridas numa quantidade tão grande, tá? Diariamente. Elas precisam ser ingeridas, assim, numa quantidade mínima para que você não tenha deficiência delas. As vitaminas, elas têm uma divisão principal, tá? Elas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Nesse caso, o nome já nos ajuda muito. Hidrossolúvel são aquelas que são
solúveis em água, né? Que para você ingerir e digerir, você precisa dar no meio aquoso, meio com água. E as lipossolúveis são as que se dissolvem em lipídios, em gorduras. Então, precisam que tenha lipídios junto com elas na hora da absorção para que o organismo absorva elas e guarde-as da melhor forma. Essa palavra guarde-as que eu usei é muito interessante, porque as hidrossolúveis, como elas são solubilizadas em água, elas não ficam muito tempo no nosso organismo, né? Então, você precisa ingeri-las mais vezes, tá? As lipossolúveis não, elas ficam armazenadas na gordura. E a gordura não passa pelo nosso corpo como a água, né? Que você bebe, filtra lá nos rins, passa por tudo e depois sai. O lipídio fica armazenado por muitas vezes no nosso tecido adiposo por muito tempo, né? Então, às vezes, essas vitaminas lipossolúveis, elas causam problemas por excesso e não por falta. Não que não possa ter falta também. Claro que tem. Mas também temos o problema do excesso, às vezes. Conhecendo o que são as vitaminas, quais as funções delas no nosso organismo, conhecendo que elas são divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis, vamos conhecê-las, né, mais a fundo, né, vitamina por vitamina. Então, vamos começar com as lipossolúveis, porque são menos, tá? Aquelas que ficam armazenadas e precisam ser absorvidas junto com gorduras, com lipídios. E são as mais fáceis de guardar, tá, gente? Porque é mais fáceis, são menos. Que é a vitamina A, D, E e K. Então, lembra, A, D, E e K. A vitamina A, a gente também chama ela de retinol, tá bom? Ela tem um importante papel na visão, na nossa visão. Ela atua na manutenção desse tecido epitelial e da nossa imunidade também. Mas seu principal papel é na visão, tá? Então, quando você não ingere suficientemente a quantidade de vitamina A para cumprir, né, as suas carências, para cobrir as suas carências, você tem alguns episódios de cegueira noturna, tá? Você não enxerga muito bem à noite, né? São os primeiros sintomas. A gente chama isso de xeroftalmia, tá? É um nome que a gente dá para essa cegueira noturna também. Alguns alimentos que a gente pode encontrar vitamina A, tá? Hortaliças de coloração verde escuro, tá? Vegetais de coloração alaranjada, leite, derivados e fígado. Vocês vão ver que a maioria das vitaminas eu vou falar leite, derivados e fígado. Fígado, então, tem todas as vitaminas. Esse alimento maravilhoso que eu adoro e que você nunca vai ficar malnutrido se comer. Mas a maioria das pessoas não gosta, então cada um com seu gosto, né? Então, a vitamina A é isso. A principal coisa que você tem que saber é o papel dela, a importante função dela na visão e a cegueira noturna, que geralmente é associado, tá? Nas questões, é a xeroftalmia mesmo. Então, a vitamina D, a gente também conhece ela como calciferol. A vitamina D, você talvez já tenha ouvido falar mais sobre ela. Porque quando a gente toma suplemento para a parte óssea, principalmente os idosos, seus avós, tá? Você já deve falar calcitrão, D3, né? Sempre vocês vê essa questão da vitamina D associada ao sistema ósseo, tá? E realmente, ele participa da absorção, da utilização dos sais, né? Do cálcio e do fósforo. Então, não é que ele vai compor o osso, mas o nosso organismo precisa da presença dele para absorver cálcio e fósforo, que vão ser usados na composição óssea. Então, se eu não tenho cálcio e fósforo, meu osso vai ficar frágil, porque eu vou ter um pouco depósito de mineral ali, né? Então, eu preciso da vitamina D ali para que eu consiga absorver o cálcio e o fósforo e depois colocá-los no meu depósito ósseo. Então, ela é muito importante, tá? E a falta dela tem uma doença muito conhecida que a gente chama de raquitismo, tá? Fragilidade nos ossos, principalmente em crianças, né? Causa deformações ósseas. E osteoporose também é um dos sinais de falta de vitamina D. Por isso que as pessoas tomam suplemento, castanha D3, D2, significa que estão tomando suplementação de vitamina D para ajudar nisso, tá? Calma que, assim, não necessariamente a osteoporose é por causa da falta de vitamina D, tá? Pode ter outros sintomas. Em mulheres pode ser a menopausa relacionada ao estrógeno, né? A baixa do estrógeno. Mas é uma das possíveis causas e você pode suplementar para ajudar, tá? Cuidado que, como eu falei, essas vitaminas lipossolúveis, elas têm também um problema do excesso. Então, o excesso delas também causa alguns problemas. Da vitamina D também é bem perigoso, tá?
Onde a gente encontra a vitamina D principalmente em leite, derivado, ovo, salmão. Então, são alimentos bem ricos em vitamina D, tá? A próxima é a E, né? A, D, E e K a gente falou. Então, a vitamina E, tá? A gente também chama de tocoferol. Ela atua como antioxidante, né? E a sua falta causa problemas no sistema nervoso. Então, o acúmulo dessas substâncias tóxicas, de espécies oxidativas, né? Na falta de um antioxidante forte ali, vai causar problemas no sistema nervoso, tá? Então, a gente encontra vitamina E, por exemplo, em óleos vegetais, nozes e sementes, principalmente. Podem seguir na tabelinha que eu mostrei a vocês, tá? A próxima é a vitamina K, que é a filoquinona. Essa é muito importante, porque ela ajuda na coagulação sanguínea. Ela tem um importante papel ali, ela é um daqueles fatores para que a gente, por exemplo, quando corte, né, se corte, a gente não sangra até morrer, né? Aquilo ali vai coagular, vai parar. Então, é um daqueles vários fatores, aquelas cascatas, que fazem a coagulação de uma forma bacana, tá? Legal, eficiente. Então, a falta da vitamina K, se ela atua na coagulação, o que seria? A hemorragia, né? Então, a gente teria hemorragias interessando essa coagulação sanguínea, tá? Então, a gente já viu A, D, E e K. Vimos todas as lipossolúveis, tá? Agora, vamos entrar no complexo hidrossolúvel. Então, vamos ver todas as vitaminas hidrossolúveis. Nas hidrossolúveis, nós temos todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C, né, que é super conhecida. Então, nós temos a B1, por exemplo, que é a tiamina, né? Ela atua como coenzima na remoção do gás carbônico de compostos orgânicos, né? Então, ela é importante no bom funcionamento, da manutenção, né, do sistema nervoso e circulatório, tá? A falta da B1, ela dá uma doença que se chama beriberi. É uma doença que dá fraqueza muscular, formigamento, dor nos membros, tá? Esse tipo de coisa, ela dá esse cansaço generalizado. Então, onde a gente encontra B1? Carne de porco, legumes, vegetais, folhosos e grãos integrais, certo? A vitamina B2 é a riboflavina. Ela faz parte das coenzimas FAD e FMI. A gente vai estudar FAD e NAD quando a gente estudar ciclo de Krebs, respiração celular. Vocês vão entender como essas vitaminas, principalmente do complexo B, são importantes na parte respiratória, né, na respiração da célula. Respiração celular mesmo, tá? Não tô falando de respiração fisiológica do corpo humano. Estou falando da respiração celular, tá? Produção de energia a nível celular. Então, ela faz parte da coenzima FAD, né? Está relacionada com a manutenção da pele também. Então, a falta da B2, a gente tem lesões na pele. Quais são os alimentos que a gente encontra a vitamina B2? Bem parecido, gente. Carne, grão integral, hortaliça, leite e derivados, tá? Então, eu falei leite e derivados, a maioria dos grãos, carne, hortaliças, principalmente de folha escura, fígado, todos esses alimentos são ricos nas vitaminas, tá? A gente tem a vitamina B3 também, que é a niacina, tá? Componente do NAD e do NADP. Mais uma vez, a gente tocando em respiração celular, tá? NAD e FAD, já falei, são moléculas importantes na respiração celular. A gente vai ver nessa aula especificamente. Então, ajuda no funcionamento do sistema nervoso e imunológico também, né? Igual a outra que a gente já viu. A falta da vitamina B3 causa lesões gastrointestinais e na pele e confusão mental, tá? A gente encontra também carne, ovos, vegetais folhosos, grãos e nozes. A B5, agora, por vez a gente foi B1, 2, 3 e 5, tá? Não temos B4, tá? A gente tá falando de B5. Né? Então, pulamos já 3 para 5. A B5 é o ácido pantoteno. Ele é componente da coenzima A. A gente vai ver, quando estudar também respiração celular, entrar em ciclo de Krebs, a gente vai ter uma molécula chamada acetil-CoA, que é a molécula que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, a gente precisa da coenzima A. Lembra que eu falei pra vocês? Cofator é sal mineral, que a gente vai ver ainda quando ver enzima. E coenzima é vitamina. Então, a gente vai ter as vitaminas trabalhando com as enzimas, né? Para que a gente possa ter as reações no nosso organismo.
A falta do B5, né, causa formigamento, dormência e fadiga, tá? Ela é muito importante, né, porque ela tá lá na coenzima A, mas também ela se relaciona com a formação de hemácias e previne degenerações das cartilagens. Então, olha como ela é importante. Então, de novo, carne, grão integral, nozes e hortaliças, tá bom? Da B5 a gente vai para B6, que é a piridoxina, tá? Então, é uma coenzima utilizada no metabolismo dos aminoácidos, ajuda na manutenção do sistema nervoso, né, central e imunológico. A falta dela dá irritabilidade, anemia e espasmo muscular. Também a gente encontra em carne, grãos, nozes e hortaliças. É só pensar no que a vitamina faz, no que ela atua, no que ela ajuda, para você pensar na falta. Então a gente tem aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, a B5. Então, se ela forma hemácias e previne a degeneração da cartilagem, se eu não tenho hemácias bem formadas, eu vou ter cansaço, eu não vou ter oxigênio para tudo. Então, eu vou ter irritabilidade, anemia e espasmo muscular por falta de oxigênio nesses tecidos, tá? Pulando para B7, a gente tem a biotina. A biotina é muito importante, porque ela atua como coenzima na síntese de gordura, aminoácido e glicogênio, né? Então, auxilia na produção de ácidos graxos e redução dos níveis de glicose no sangue. Então, ela é muito importante porque ela ajuda naquela parte de você pegar o excesso de açúcar no sangue, que é muito prejudicial, e transformar em lipídio, em gordura. A gente não gosta, fica com a barriguinha. Mas isso é importante na hora. A gente não pode ter a glicemia alta, um nível de açúcar no sangue muito alto. Isso não é bom, isso é prejudicial para a maioria dos nossos tecidos, diria todos, né? A falta da biotina, né, causa escamações na pele e problemas neuromusculares. Então, a gente também vai encontrar em hortaliças, ovos e carnes. Já falei que os alimentos se repetem muito. Estou só repetindo para vocês porque alguns são específicos, mas eles sempre se repetem, tá? São quase sempre os mesmos. Tem aí na tabela de vocês que eu estou seguindo também. Da B7, a gente pula para B9, que é o ácido fólico. Gente, meu Deus, importantíssimo. O ácido fólico atua como coenzima do metabolismo de ácidos nucleicos e aminoácidos. Atua na manutenção do sistema imunológico, nervoso e circulatório. E dá muita anemia e problemas congênitos. Quando você tem deficiência de ácido fólico, que é a vitamina B9, você tem anemia e problemas congênitos, tá? Você pode ter. Então, existe até um tipo de anemia que é por ausência de ácido fólico. Então, quando as pessoas estão com anemia grave, geralmente elas também fazem ingestão do ácido fólico. Nós encontramos a B9 também em hortaliças verdes, nozes, legumes e grãos integrais. Daí a gente pula para a B12, que é a cobalamina, que ela participa na produção de ácidos nucleicos e das hemácias. Age também sobre as células nervosas e no equilíbrio hormonal. Então, a gente tem na falta dela também anemia, tá? Entre outras coisas. Então, existe a anemia que é por falta do ácido fólico, por exemplo, ou da ingestão de ferro. Existe também uma anemia que é por deficiência da B12, tá? Que é a cobalamina. Porque ela participa da produção de ácidos nucleicos e das hemácias, tá? Então, assim, se ela participa da produção das hemácias e eu não tenho ela no nível suficiente, as hemácias são produzidas de formas erradas. Então, eu tenho deficiência nas formas das hemácias, tá? Então, eu tenho outro tipo de anemia, que é a anemia megaloblástica. E aí, pulando, né, passando da B9, da B12, a gente vai para a vitamina C, saindo do complexo B, que é também chamado de ácido ascórbico. A vitamina C a gente ouve falar muito, toma vitamina C para não ficar gripada, toma vitamina C para melhorar a imunidade, sempre a gente escuta isso, né? Então, a vitamina C, ela é importante na síntese de colágeno, então é bom também para a regeneração celular, da pele, tá? Desses tecidos. Manutenção da integridade das paredes capilares e atua como antioxidante. Então, talvez seja essa função antioxidante dela que as pessoas ficam falando tanto para você tomar vitamina C para ficar saudável, tá? Mas ela não faz você ficar imune a nada, tá bom? A falta de vitamina C tem uma doença, assim, muito conhecida, que é o escorbuto. O escorbuto, ele assolou muitos navios negreiros na época da escravidão ainda do Brasil colonial, por exemplo.
porque eles vinham muito tempo nos navios e a alimentação deles era péssima, então muitos morriam de escorbuto, tá? Não só os escravos, mas também os marujos. Por muito tempo foi um problema muito grande para os navegantes, né? Para os navegadores. O escorbuto, né? Ele dava, por exemplo, gengivas que sangravam muito, irritação na pele, fraqueza, né? E dificuldade de regenerar essas feridas. Depois eles descobriram que tinham que chupar muito limão, muita laranja durante a viagem e melhoraram isso, tá? Então, hoje a gente teve uma visão geral sobre as vitaminas. E é importante vocês terem a tabelinha, gruda no guarda-roupa onde vocês quiserem, tá bom? São muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, hoje eu vou me despedindo de vocês, dando tchau, eu e minha ajudante. Na verdade, eu e minha atrapalhadora, porque ela me atrapalha muito, ela não me ajuda. Ela está aqui no meu colo porque ela estava latindo lá no chão. Então, nós vamos dar tchau a você. Ela é muito chatinha, mas ela é muito fofinha também. Tchau!